Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, a audição da entidade do Tesouro e Finanças no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre os resultados das participadas do Estado e a situação económico-financeira do setor empresarial do Estado. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Professor José Passos, Diretor-Geral da entidade do Tesouro e Finanças, e ao Dr. Nelson Santos, Subdiretor-Geral da entidade de Tesouro e Finanças. Começamos desde já pelo requerente. O Grupo Parlamentar do PSD terá 5 minutos. O Sr. Deputado Marco Claudino tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, naturalmente, cumprimentar Vossas Excelências e também dar um pequeno contexto do que é que estamos aqui hoje. Como creio que terão conhecimento, o Partido Chega requereu a vinda da par pública em resultado do relatório da UTAU. Verificou-se que foi um requerimento errado, uma vez que a par pública tem na sua esfera um número muito diminuto de empresas do setor empresarial do Estado e, por essa via, de alguma forma para socorrer, salvar a face também do Parlamento e desta Comissão, o PSD requereu a vinda de Vossa Excelência e da entidade que representa para nos poder também esclarecer, dar aqui elucidar de alguma forma aquele que é hoje o ponto de situação do setor empresarial do Estado, esclarecendo o que tiver a esclarecer, clarificando também o que tiver a clarificar e, diria eu, desmistificando aquilo que tiver que ser desmistificado. Uma vez que a base deste tema, aqui nos últimos tempos, permita-me que diga, parece-nos que é uma falácia. Porque a leitura que foi feita de forma muito simplista de que o setor empresarial do Estado degradou as suas condições, não pode ser lida sem ser uma decomposição clara de quais os setores que estão piores em termos de número, em termos de resultado líquido do exercício, em termos de EBITDA, e aqueles que, por outro lado, mantêm uma trajetória consolidada, francamente positiva. E por isso a primeira pergunta que lhe fazia era relativamente às entidades classificadas ou não classificadas de todo o setor empresarial do Estado, excluindo as relativas ao setor da saúde, o desempenho de 2025 face a 2024 mantém-se similar àquele que existia, degradou-se, melhorou, quer em termos de EBITDA, quer em termos de resultado líquido do exercício, quer até num aspecto que eu creio que é particularmente importante, na dívida, a dívida do setor empresarial. E, portanto, era a primeira questão que lhe fazia. A segunda questão que lhe fazia era se, relativamente às empresas do setor da saúde, se esta despesa, antes desta reconfiguração institucional, que se verifica há alguns anos recentes, em que todo o setor da saúde se encontra hoje empresarializado, se assim posso dizer, em OLS, neste formato, se esta despesa antigamente existia noutras rúbricas e noutra forma de leitura, ou se, porventura, agora sim estamos aqui perante uma nova despesa. Uma terceira nota que não lhe queria deixar de dizer, e não é verdadeiramente para si, mas para os partidos da oposição, daquilo que já fomos ouvindo dizer, a pergunta que se faz é muito clara, é se relativamente à saúde se querem que se invista menos, se querem que as valorizações profissionais que foram feitas às carreiras dos profissionais de saúde não sejam refletidas nas contas das próprias OLS, se querem que um aumento de consultas, de intervenções cirúrgicas, no final do dia, atos médicos, não tenha também ele associado um aumento de despesa. Ou se querem, por outro lado, que haja menos saúde para os portugueses, porque é aquilo que me parece que resulta precisamente dos resultados das entidades do setor empresarial. Dito isto, um quarto ponto tem a ver com a leitura que o PSD faz do setor empresarial do Estado. Longe vão os tempos em que o Governo e o partido que o suportava olhava para as empresas públicas como uma cotada sua, em que podia determinar se as empresas deviam ou não deviam pagar prémios salariais aos seus funcionários, ou se deviam ou não deviam pagar indenizações a ex-administradores
e por via de WhatsApp ou de outra forma qualquer. Não é essa a nossa visão. Não é essa a nossa visão. E por isso o Governo já anunciou há cerca de pouco mais de um mês que pretende fazer uma reforma do setor empresarial do Estado. Creio que o Sr. também estará estado numa reunião global, não lhe peço para contar naturalmente o que lá passou, mas tendo uma visão particularmente importante pela transversalidade e pelo número significativo de empresas que se encontram na esfera da ETF, se pode aqui dar também algum contributo no sentido daquilo que foi dito pelo Sr. Ministro, da necessidade da desburocratização, da relação da entidade acionista e da participada, naquilo que tem que ver também com a adaptação às novas formas de adaptação tecnológica e outras, com vista a que possamos, de forma humilde, reconhecer que, embora possam estar a ser bem geridas o setor empresarial, vivemos num mundo em que não se pode ter o imobilismo e deve-se avançar. E, portanto, se vai ao encontro também daquilo que é o entendimento de Vossas Excelências, daquela que tem a ver com o Governo. E um último ponto, Sr. Presidente, para terminar, também para demonstrar aquilo que o Governo tem feito ao nível daquilo que é a sua visão do setor empresarial. Em 29 de maio foi aprovada uma deliberação do Conselho de Ministros com vista a determinar a alienação de participações não estratégicas, neste caso da parte pública. E, portanto, não queria deixar aqui de dar nota da visão do Governo, que é muito clara sobre o setor empresarial, que está bem, que recomenda-se, mas que, como tudo na vida, deve melhorar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Diretor-Geral da ETF. O Sr. Professor José Passos dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Senhores Deputados, muito bom dia. Permita-me também, em função do contexto e da contextualização que aqui nos trouxe e de alguma história que este processo também já tem, permita-me também aqui contextualizar esta questão relativa ao setor empresarial do Estado. O setor empresarial do Estado, como sabem, é um setor muito heterogéneo. Nós temos empresas da comunicação social, temos empresas da cultura, temos gestão de infraestruturas, temos saúde, temos transportes, defesa, etc. Portanto, é um setor muito heterogéneo. Não é? Portanto, para além de ser um setor heterogéneo, temos aqui duas realidades muito importantes que importa ter presente. Temos as chamadas empresas públicas reclassificadas e as não reclassificadas. Qual é que é a diferença? Bom, as reclassificadas são aquelas que vivem diretamente do Orçamento de Estado, digamos assim, e que são reflexos das políticas públicas. Um exemplo desses é a saúde, por exemplo, em que a única fonte de rendimento é o Orçamento de Estado. E, portanto, sabendo nós que a saúde é um direito constitucional tendencialmente gratuita, portanto, o Estado terá que cobrir as despesas de funcionamento do SNS. E, obviamente, que, ao separar e expurgar de todo o setor empresarial do Estado a saúde, as coisas têm outro panorama. E, portanto, os resultados melhoram, quer ao nível do resultado líquido, quer ao nível da EBITDA, portanto, as coisas melhoram. Obviamente, como tudo na vida, não está tudo bem, há coisas boas, há coisas... Mas o saldo, digamos assim, se expurgarmos a questão da saúde, o saldo geral é positivo. Depois, voltando ainda à questão das empresas públicas reclassificadas, não faz muito sentido a lógica do lucro, não é? Porque são empresas que visam pôr em prática a política do Governo e, portanto, as medidas, quer no setor dos transportes, quer outros, enfim. E no caso da saúde em particular, que vive diretamente do Orçamento de Estado, não faz aqui muito sentido a questão do lucro. Não é? O lucro ao estar na empresa ou não faz sentido. Não é? É uma lógica que não faz qualquer sentido. E, portanto, o que nós notamos, de facto, assistimos, e de facto os déficits, é uma empresa e, portanto, representa déficits, representa todo o setor da saúde. Isto tem a ver com o facto de um crescimento muito grande da parte das despesas, nomeadamente dos FSEs, em segundo lugar do pessoal. Isto reflete apenas a política pública, portanto, reflete o investimento na saúde tem que ser feito porque a despesa tem que ser coberta, não é? E, portanto, como eu disse há pouco, é um direito constitucional e, portanto, a única fonte de financiamento é o Orçamento de Estado e terá que ser coberto por aí. Portanto,
Isto relativamente à questão da heterogeneidade do sistema imperial do Estado, à questão das empresas serem ou não reclassificadas. No caso das reclassificadas não faz muito sentido a lógica do lucro, enfim. Tendencialmente deviam trabalhar para um orçamento, enfim, para um resultado zero, mas isso depende, enfim, basta haver mais transferência do orçamento do Estado para aproximar-se ao resultado zero, portanto é uma questão, não faz muito sentido esta lógica, não é? De facto, assistimos a um aumento da despesa, a população portuguesa também tem aumentado, a população residente está mais envelhecida e, portanto, isso são fatores que também pesam na despesa depois do setor da saúde. Outra questão que eu também gostava de transmitir é que, de facto, do lado da entidade do Tesouro e das finanças, há vários níveis, no caso das empresas do setor empresarial, há vários níveis de controle e de monitorização. Começando logo pela própria empresa, as empresas têm órgãos sociais e têm órgãos de fiscalização. Depois, do lado da própria ETF, há uma preocupação de acompanhamento e de monitorização, quer do lado do planeamento, quer do lado da execução. No caso do planeamento, por exemplo, as empresas têm que propor um plano de atividade e orçamento que é analisado à luz do que são os regulamentos, o ordenamento jurídico, do que está expresso na Lei do Orçamento de Estado, no Decreto-Lei de Execução Orçamental, e, portanto, onde tem metas de endividamento, por exemplo, onde existem metas para o crescimento dos recursos humanos, dos trabalhadores, existem metas para a despesa com o pessoal e, portanto, em função disso tudo, é submetido à ETF um plano de atividade e orçamento por cada empresa, que é analisado e que é depois proposto a despacho da tutela. E, portanto, o nosso cuidado é sempre um cuidado de legalidade e contenção da despesa, dentro dos parâmetros que estão autorizados. O Orçamento de Estado tem limites para o endividamento, por exemplo. E, portanto, isso é feito do ponto de vista do planeamento. Há um cuidado da parte da ETF e dos serviços, de facto, de que as coisas estejam em conformidade, e, portanto, a vários níveis, não é? E há também depois um acompanhamento do lado da execução, na apresentação de contas, e depois vamos ver se esses limites foram cumpridos ou não. Muitas vezes não são cumpridos, mas são sanáveis, e, portanto, nós atribuímos recomendações, e vou já concluir, de que, de facto, enfim, podem sanar e resolver. Caso não consigam, e, portanto, muitas vezes as situações até são enviadas para a própria Inspeção-Geral de Finanças, que nós não temos atividade inspectiva, não é? Eu sei que já ultrapassei o meu tempo, enfim, há outras questões, falei aqui algumas, há aqui algumas questões que eu não respondi, mas depois terei a oportunidade mais tarde. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, cumprimentar também o Sr. Diretor e o Sr. Subdiretor-Geral da ETF. Confesso que foi complexo, nós percebemos que tínhamos de falar consigo, porque quando o Partido Chega solicitou esta audição, estava na perfeita noção de que o setor empresarial do Estado tinha muito a ver com a par pública e com esta CGPS criada pelo Estado, numa panóplia de várias CGPS que existem no país e que são difíceis de interpretação e que, no fundo, a sensação que nos dá é que os gestores públicos que gerem estas empresas, e agora o setor, na parte final da sua intervenção, foi bem explícito. A ETF não tem qualquer atividade inspectiva, no fundo não fiscaliza aqueles que são os principais gestores deste setor empresarial do Estado. E ao Sr. Doutor, quando eu digo que é complexo, percebemos que tínhamos de falar consigo, foi preciso à segunda, o grupo parlamentar que suporta o Governo, é que teve essa noção da necessidade de vir cá e nós concordamos. Portanto, foi à segunda que percebemos que tínhamos que, para a nossa atividade de escrutínio, que é diferente de fiscalizar, que deveria existir no Estado e não só no Tribunal de Contas, nós temos a noção de que era necessário percebermos como é que chegamos a esta degradação total dos resultados das empresas do Estado. E aqui que nós pedimos que se centralize. O requerimento inicial foi do Partido Chega, foi com base num relatório que a UTAU
efetuou o relatório 6/2026 sobre o setor empresarial do Estado, que nos deu uma série de alertas que são absolutamente preocupantes, em especial a queda do resultado líquido agregado de 480 milhões de euros, quase meio bi em 2024, para apenas e só no limiar do corte do fiambre na perna de 11 milhões de euros, o que é absolutamente abrupta esta queda, que passa por uma queda brutal também no EBITDA, mas onde nos preocupa mais, Sr. Doutor, é a questão dos gastos totais. Porquê é que isto disparou desta forma? Se não inspeciona, eu fico preocupado, tem que nos dizer como é que isto disparou para quase 1 bi, 998 milhões de euros de gastos totais a mais do que o ano de 24, o que fez inverter tudo isto e as empresas... nós não temos alternativas. O ETF, o que é que faz para ter invertido esta questão? E este relatório drástico da UTAU preocupa-nos e gostava de ter esta primeira sua abordagem ao tema. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Agora vou passar ao Sr. Deputado João Ribeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um cumprimento ao professor José Passos e ao Dr. Nelson Santos por estarem nesta comissão a prestar esclarecimentos. Aqui no cimento do que disse o meu colega Eduardo Teixeira, a pergunta que se coloca é, e ter mesmo esta noção, a par pública depende ou não da ETF, está abaixo ou não da ETF, ou a par pública está diretamente relacionada com o Estado? E na vossa opinião e de forma clara, daquilo que nós percebemos agora, faz sentido existir a par pública? É a questão que devia ser respondida aqui. Depois também perceber se a ETF tem ou não funções de gestão das participações do Estado, ou se tem funções meramente administrativas. Ou seja, por outras palavras, são os governantes que dão as indicações e a ETF tem a única função de executar as indicações que dão aos governantes, ou a ETF tem autonomia para fazer a gestão destas empresas? Porque aqui estamos a falar que estes prejuízos que as empresas do Estado foram acumulados são da responsabilidade dos senhores que estão aqui na Comissão, ou não. Se vocês só têm funções administrativas, essa responsabilidade será dos governantes que assumem a responsabilidade desta pasta. E estas perguntas acho que são muito importantes serem respondidas, porque o brutal redução do lucro que havia na parte empresarial do Estado ainda encobre que algumas empresas do setor empresarial do Estado têm lucros bastante avultados. Por caso assim não fosse, o prejuízo ainda era muito maior. E mesmo falámos aqui da questão da saúde, é verdade que nós não esperamos que deem lucro, mas esperamos que o dinheiro seja bem investido, bem gerido. Não esperamos que um utente no setor privado custe 100 euros por uma consulta e no setor público essa mesma consulta custe 200 ou 300 euros ao Estado. Não é isso que nós esperamos. Esperamos que seja bem gerido esse dinheiro. E mais, o que o Sr. Deputado do PS está a fazer assim com a mão é, eventualmente, nós nem sabemos quanto é que se gasta no setor público do Estado. Se nos perguntar ao meu LS quanto é que custa aquela consulta em específico, não conseguem responder na hora, o que devia se conseguir fazer. Ou seja, tem que haver aqui uma gestão muito mais profissional, muito mais no século XXI, dos organismos do Estado. E aqui é perceber se a responsabilidade é dos senhores e a responsabilidade pode ser porque não têm meios suficientes, ou se a responsabilidade é dos governantes que dão as instruções de forma errada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Costa tem a palavra, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o professor José Passos, diretor-geral da ETF, também o Dr. Nelson Santos, subdiretor também da ETF, e, naturalmente, a primeira questão é que a ETF nasceu para dar mais eficácia e capacidade técnica na gestão do património e do financeiro público e no acompanhamento do setor empresarial do Estado, e para nós o problema é se isso realmente passou assim, nível de autorizações, resultado, liquidações, temos a sensação relativamente inversa. Por isso gostávamos de fazer algumas perguntas. A ETF resultou da reestruturação da GTF com a entrada em vigor em 1 de abril de 2025 e passou a ser apresentada como uma estrutura responsável pela gestão da tesouraria do Estado e do património financeiro público. E é importante perceber o que é que tem sido feito em algumas questões, nomeadamente falando dos contratos de gestão, que nós olhamos como talvez a falha mais forte e onde é mais clara esta falha. Sem contrato de gestão,
não há metas claras, não há prémios devidamente indexados, não há responsabilização dos gestores públicos, não há uma base séria para avaliar a tutela. Olhando para aqueles que são os dados existentes, indica que a grande maioria dos contratos que estão aprovados ainda vem de 2002, 2023. As entradas, pelo menos nos dados que são públicos, as entradas posteriores surgem todas sem situação e sem parecer, pelo menos naquela que é o que está disponível no site. Dirigentes públicos que não tenham contrato de gestão não têm a sua designação, bem como as decisões que tomam nulas. Por isso, é importante percebermos quais são os riscos. A minha primeira pergunta é se estes dados que são públicos são corretos. Confirma que não foi celebrado nenhum contrato de gestão desde 2023 e, nomeadamente no ano de 2024, 2025 e 2026, e se existiram, onde é que estão publicados e onde é que podemos ter acesso a esta informação. Como explica que as propostas recebidas nesses anos também, pelo menos pelos dados que são públicos, não tenham parecer ao despacho. Qual é que é o atual estoque de propostas pendentes e por empresa e também por setor, e qual é que é, neste momento, o número de gestores públicos que estão hoje em funções sem contrato de gestão válido, porque isto é um ponto para nós que é muito importante. E, sendo assim, existindo contratos gestores sem contrato de gestão, como é que são avaliados esses gestores no nível de conseguir os seus resultados? Por isso, é importante, não lhe peço uma explicação genérica, peço-lhe dados concretos sobre este tema. Sobre os resultados do setor do Estado, também é importante olharmos que aparentemente algo no controle poderá ter falhado. Segundo notícias baseadas nos relatórios da UTAU, o resultado líquido das 126 empresas do Estado caiu 98% em 2025, de 480 milhões para 11 milhões. A mesma fonte indica que a receita total subiu 2,5%, mas os gastos cresceram 5,2% para 20 milhões de euros. E o EBITDA caiu 17%. Qual é a leitura da ETF em relação a estes resultados de 2025? Nomeadamente em relação à deterioração do EBITDA, em relação ao resultado líquido, que medidas explicam a maior parte dessas quedas, quer do resultado líquido, quer do EBITDA? Que medidas corretivas é que a ETF coloca sobre estes setores, porque obviamente existindo problemas quer no EBITDA, quer também no resultado líquido do exercício destas empresas, é importante perceber que medidas é que foram colocadas. Não basta dizer que cada tutela setorial responde pela sua empresa, é importante que também quem está numa visão macro possa dar a sua visão e dizer qual é que é a estratégia. Depois, uma pergunta que já foi aqui subejamente também debatida, que tem a ver com a Águas de Portugal. A compra e venda de 375 milhões de euros e a questão da transparência neste setor. Em dezembro de 2025, a Caixa Geral de Depósitos concluiu a venda à par pública de 19% da Águas de Portugal, por 375 milhões de euros. A operação que gerou uma mais-valia de cerca de 188 milhões de euros para a Caixa Geral de Depósitos e impacto positivo no rácio de solvabilidade. Onde está publicada a alteração desta publicação, não encontramos, e a venda para a Caixa da venda da Caixa Geral de Depósitos de 19% das Águas de Portugal. A alteração de 2020 que consta do site foi usada para uma operação concluída em 2025, estamos a falar de 5 anos de diferença, se sim, com validade jurídica, se uma questão com 5 anos, uma alteração com 5 anos tem validade jurídica. A ETF emitiu algum parecer sobre esta operação, sobre o interesse e a validade da mesma, também um tema que para nós é muito relevante. Pode o Diretor-Geral, sobre esta matéria, também enviar à Assembleia da República toda aquela que seja a documentação necessária, é isso que pedimos, porque é um tema que importa à Assembleia da República ter todo o conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, dispõe de 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e também a entidade do Tesouro e das Finanças. Aqui alguns pontos prévios. Olhar para os valores agregados, creio que dá aqui uma imagem nublosa do que está aqui em causa. Temos uma realidade distinta quando desagregamos os dados. O setor financeiro e não financeiro. O setor financeiro, muito sensível àquilo que são os resultados da Caixa Geral e não só, concorre no mercado livre em concorrência. Aliás,
Até faço já a primeira questão. Que particularidade, que especificidade da Caixa Geral de Depósitos é que eu qualifica como uma empresa pública, dado que se porta tal e qual como uma empresa privada, no caso como um banco privado? Ora, nesse caso, o setor não financeiro, temos bons resultados, porque é uma empresa privada, do ponto de vista prático, material, consequente. Já o setor não financeiro, excluindo a questão dos hospitais, já lá vou, mostra-se uma degradação considerável, que tem que ver com, enfim, vários motivos: influência política, proteção política, falta de incentivos a uma gestão eficiente, mas eu creio que aqui a questão que se pode colocar à ETF e que se deve colocar à ETF é da análise que têm feito, quais são aquelas empresas do setor empresarial do Estado, estou a excluir para já os hospitais, que efetivamente têm viabilidade financeira. Ou seja, obviamente, se assumirmos que os contribuintes são uma fonte inesgotável de capital, todas as empresas são viáveis, mas não pode ser esse o termo da discussão. E, portanto, tendo em conta, assumindo aqui uma capitalização racional do ponto de vista económico, quais são aquelas que efetivamente têm viabilidade financeira e quais as que não têm. E eu faço esta questão também porque há mais de um ano o Governo constituiu um grupo de trabalho do qual a ETF fez parte, ainda a antiga Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, para estudar precisamente a relevância do setor empresarial do Estado e quais é que devem continuar ou não a ser públicas, e porque são consideradas, enfim, estratégicas, com muitas aspas. Ora, tendo em conta, após vários pedidos nossos, e não apenas da Iniciativa Liberal, o PS também remeteu vários pedidos, a verdade é que o relatório ainda não é público, mas nós gostaríamos de ter acesso a algumas dessas conclusões. E, portanto, perguntamos à ETF se nos pode adiantar aqui algumas dessas conclusões, visto que participou ativamente nesse grupo de trabalho, e que essas conclusões seriam úteis também aqui para as conclusões desta comissão. Depois, outra questão tem que ver com os deveres contributivos e de reporte das empresas públicas. Vivemos uma vez mais num país dual. Temos as regras que se aplicam ao setor privado, uma empresa privada que demora 1 minuto a pagar o IVA, não a declará-lo, mas a entregá-lo, está sujeita a uma coima de 30%, ou mais, mas 30% de coima, 1 minuto de atraso a entregar o IVA. Ora, uma empresa pública, a maior parte destas empresas públicas, um grande número, e nem sequer entregou os relatórios e contas. E, portanto, porquê é que temos aqui uma dualidade? Porquê é que não se aplicam as mesmas regras? Porquê é que uma empresa pública não tem de cumprir com os mesmos deveres contributivos, no caso de reporte, que as outras empresas têm? E a pergunta que eu tenho é se isto cria incentivos corretos à atuação destas empresas, nomeadamente de tomarem decisões que sejam racionais e eficientes, ou se, pelo contrário, pode criar maus incentivos. Já agora pergunto também porque é que a ETF acha que assim é. Porque é que estes atrasos reiterados na entrega no reporte das empresas do Estado. Depois, outra questão muito importante tem que ver com... Vamos assumir que algumas destas empresas do setor empresarial do Estado prestam o mesmo serviço público. Vamos tomar isso como verdadeiro. Qual é o custo de provisão público? Ou seja, estas empresas estão a estimar qual é o custo de provisão do serviço público? Fazendo a pergunta, alargando a todo o setor empresarial, a todo o setor do Estado, incluindo aquele que define taxas. As entidades do Estado que definem taxas e taxinhas que os contribuintes pagam a toda a hora, sabem qual é o custo da provisão pública para depois fixarem essas taxas? Ou é dedo no ar? Infelizmente, eu suspeito que seja dedo no ar, gostava que a ETF nos pudesse assegurar que não, que existe de facto aqui um racional económico, que é calculado o custo marginal da provisão pública, é bem estimado esse custo e, portanto, sabe-se quanto é que é. E isso leva-me para a questão dos hospitais. Ainda há pouco era dito que um hospital público, um EPE, não sabe qual é o custo de um tratamento. É verdade, nem de um tratamento, nem de nada. Nenhum hospital em Portugal tem contabilidade analítica, não fazem a mais pequena ideia de qual é o custo efetivo de que estão a prestar e, portanto, a questão coloca-se como é que é possível tomar medidas racionais do ponto de vista de gestão para ser eficiente, minimização de custos, ser capaz de prestar mais cuidados de saúde com os recursos que nós temos, se nem sequer sabemos quanto é que eles custam. E isso remete-me, aliás, para algo que foi aqui dito, que o lucro não faz sentido. Eu tenho de discordar, porque se nós atribuirmos a duas entidades do Estado os mesmos subsídios à exploração, vamos assumir que esses subsídios estão bem calibrados e, portanto, definem mesmo o custo da provisão pública. Se nós queremos diferenciar estas duas entidades e perceber qual delas está a fazer uma boa gestão dos seus recursos, nós temos de ter um indicador. E o lucro, o resultado líquido, é um bom indicador para o fazer. Porque se, de facto, há uma das entidades que faz melhor uso dos seus recursos, é mais eficiente, então, naturalmente, no final do ano, vai ter um resultado líquido superior. Depois, como é que esse resultado líquido é usado e aplicado é outra questão. Mas que esse indicador é importante para nós conseguirmos aferir a viabilidade e a qualidade
qualidade da gestão pública, parece-me claro, porque senão é impossível sabê-lo. Obviamente, e para concluir, Sr. Presidente, e portanto, volto a insistir, faço esta questão também, se esse indicador não é relevante, então qual é o indicador relevante que nós podemos usar para aferir a eficiência da gestão pública no setor empresarial do Estado? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, tem 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e a direção da entidade Tesouro e Finanças, o professor José Passos e o Dr. Nelson Santos. Quando discutimos a situação económica ou financeira do setor empresarial do Estado, estamos muitas vezes a falar sobretudo de entidades cuja monitorização cabe à ETF. Por isso, mais do que discutir números agregados de lucro ou prejuízo, interessa-nos compreender o que é que esses números significam e o que nos dizem sobre a capacidade das empresas públicas cumprirem as missões que lhes foram atribuídas. O setor empresarial do Estado existe para responder a necessidades coletivas e corrigir falhas de mercados e não para reproduzir necessariamente a lógica de maximização do lucro do setor privado. Mas isso não dispensa rigor na gestão nem na sustentabilidade financeira. Neste contexto, o relatório do Conselho de Finanças Públicas de 2024 mostrou que o setor da saúde concentrou cerca de 93% do resultado líquido negativo do setor empresarial do Estado, num total de 1,7 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, houve uma queda do resultado líquido agregado de 480 para 11 milhões de euros entre 24 e 25, segundo o relatório da UTAU, que já tantas vezes foi mencionado aqui nesta Comissão. A primeira questão que gostaria de colocar é, por isso, uma questão de diagnóstico. Quando a ETF analisa a deterioração dos resultados do setor empresarial do Estado, quais são os setores e que entidades mais contribuem para essa evolução? E, sobretudo, qual é a avaliação que fazem sobre as causas dessa deterioração? Estamos perante problemas de eficiência operacional e de gestão, perante insuficiência de financiamento das obrigações do serviço público ou perante uma combinação de ambos os fatores? Sabemos também que este Governo decidiu impor limitações orçamentais às transferências para as unidades do SNS. Sabemos também que, em 2023, mais de metade das 42 entidades públicas empresariais da saúde já tinham capitais próprios negativos, somando 1,1 mil milhões de euros, e que os pagamentos em atraso no setor passaram de 17,6 para 90,3 milhões de euros entre 2022 e 2023. Quando a tutela financeira não coloca capital suficiente numa empresa pública e o gestor se vê forçado a contrair dívida ou acumular pagamentos em atraso para manter o serviço a funcionar, qual é a responsabilidade que recai sobre esse gestor à luz do Estatuto do Gestor Público? E que responsabilidade recai sobre a própria tutela? E qual é hoje, em concreto, a situação, por exemplo, do Metropolitano de Lisboa e de outras empresas, de setores que não o da saúde, que se encontram em situação equivalente de descapitalização? Gostaríamos que comentassem ou que pudessem responder a estas questões. Depois, em 29 de maio último, o Conselho de Ministros autorizou a par pública a alienar participações sociais não estratégicas, remetendo para critérios genéricos, condições de mercado, maximização do encaixe financeiro, salvaguarda do interesse público, sem que exista até hoje uma lista pública ou um critério objetivo de classificação. Que entidade, qual é a entidade que define em concreto o que é estratégico e com base em critérios técnicos, além do critério financeiro? Existe um estudo ou um relatório de suporte a esta deliberação que possa ser remetido a esta Assembleia, ainda que em regime de confidencialidade, como sucede com outras matérias sensíveis tratadas nesta Comissão? Por último, uma questão de transparência e governação. A qualidade da função acionista do Estado depende não apenas da definição de objetivos, mas também da monitorização regular do seu cumprimento. Pode a ETF indicar qual é atualmente a percentagem de empresas do setor empresarial do Estado que têm contratos de gestão, planos de atividades e relatórios de prestação de contas integralmente atualizados e identifica a ETF constrangimentos institucionais ou operacionais que estejam a dificultar um acompanhamento mais eficaz das empresas públicas? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Núncio, dos 25 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor José Passos e o Dr. Nelson Santos e cumprimento na sua pessoa a entidade Tesouro e Finanças e agradecemos o serviço que prestam na administração direta do Estado e, sobretudo, a forma exemplar e rigorosa como cumprem a vossa missão. Consideramos o acompanhamento do setor empresarial do Estado um assunto da maior importância e, por isso, propusemos, e foi aceite, no âmbito desta Comissão, a inclusão no programa de atividades da audição do Conselho de Finanças Públicas precisamente sobre esta matéria. E somos da opinião
que o Estado não tem uma vocação natural e direta para atuar no mercado e, por isso, temos como princípio que a intervenção do Estado na economia deve ser mínima e deve ser sempre devidamente justificada. E, sobretudo, defendemos e guiamos pelo princípio da subsidiariedade, isto é, a intervenção do Estado na economia deve cingir-se a áreas onde o mercado se mostrar manifestamente ineficaz. Dito isto, o debate em torno do relatório da UTAU focou-se principalmente nos aspectos mais negativos, principalmente a quebra do EBITDA e do resultado líquido. Mas, ao olhar para o estudo da UTAU e confirmando estes aspectos mais negativos, há também aspectos positivos que não têm sido também falados e nós entendemos que o devem ser. Designadamente, e quando falamos do agregado, por exemplo, o fluxo de caixa, que tendo caído, manteve-se bastante positivo, cerca dos 920 milhões de euros. Adicionalmente, a rentabilidade do capital próprio, que também aumentou ligeiramente, e, por fim, um fator que para nós é muito relevante, o estoque da dívida, que continua a descer. Mas sabemos hoje, graças aos relatórios disponibilizados pela entidade Tesouro e Finanças, que no primeiro trimestre de 2026, e esse é um ponto também que me parecia importante ouvir esta entidade, que no primeiro trimestre de 2026 os resultados demonstram melhorias significativas face ao período homólogo. Em termos homólogos, no primeiro trimestre de 2026, e que no que diz respeito ao setor empresarial do Estado no seu todo, a receita subiu acima dos gastos e, por isso, o EBITDA subiu 45%, o fluxo de caixa aumentou 6 vezes e tudo isto mantendo uma trajetória descida do endividamento. Ou seja, temos valores que são positivos e temos valores que são menos positivos. Mas é importante, na nossa perspectiva, olhar para o agregado, porque é o agregado que nos permite ter uma visão global. Mas, no que diz respeito ao setor empresarial do Estado, entendemos também que devemos procurar perceber a diferença entre empresas que estão no bom caminho e empresas que, ao invés, arrastam os resultados do agregado. E, por isso, nessa medida, deixo-lhe 6 perguntas. Em termos agregados, justifica-se todo este alarme em torno do setor empresarial do Estado ou podemos esperar que o setor continue a trajetória de melhoria a mais longo prazo? Segunda pergunta, se existiu alguma especificidade no ano 2025 que mereça um comentário, que avaliação faz a entidade especificamente a este ano? Relativamente às empresas em concreto, se nos pode dizer quais os setores e empresas que apresentam melhores resultados e os piores. O que justificou a melhoria significativa no primeiro trimestre de 2026 face ao período homólogo? E temos razões para estar mais otimistas relativamente ao ano de 2026 no seu todo. Para terminar, 2 questões. Primeiro, se tem alguma recomendação a fazer a esta Casa sobre a forma como gerimos e acompanhamos o setor empresarial do Estado, quer em termos de alteração de legislação ou outras diligências que considere relevantes. E, finalmente, não resisto, tendo em conta a intervenção do representante da IEL, pergunto-lhe se conhece algum regime especial aplicável às empresas do setor empresarial do Estado que as isente de coimas quando não pagam os impostos no prazo devido, ou se também pagam as mesmas coimas que pagam todas as empresas do setor privado quando não pagam os respectivos impostos e, designadamente, o IVA devido pela sua atividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Diretor-Geral da ETF. Sr. Deputado, a sua intervenção já terminou. Sr. Deputado Paulo Núncio. Para responder, dou a palavra ao Sr. Professor José Passos. O Sr. Professor dispõe de 25 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado pelas questões. Vou tentar responder, são imensas questões, vou tentar responder a todas. Espero bem ter tomado boa nota das vossas questões. Bom, relativamente ao Sr. Deputado Chega, relativamente à par pública e ETF, a par pública é uma empresa
é uma empresa pública que gera participações do Estado. Diretamente 9 participações do Estado. Foi criada com um propósito, portanto, de gerir participações e rentabilizar os ativos do Estado. A ETF é uma direção-geral. Não é autonomia financeira, portanto, é uma direção-geral. E, portanto, representa a função acionista do Estado. Okay? E, portanto, não é executivo, é administrativo, mas tudo o que está previsto no Código das Sociedades Comerciais, no Decreto-Lei 133, no Regulamento, etc., portanto, desempenha a função acionista, portanto, ajuda ao Estado no cumprimento da sua missão, digamos assim, desempenha essa função. E, portanto, a Par Pública é uma empresa como é a TAP e outras, e, portanto, faz parte, nós temos a representação direta, somos acionistas diretos. Relativamente ao relatório da UTAL, que foi uma questão transversal, importa clarificar o seguinte. As empresas submetem os dados trimestralmente, com alguma periodicidade. Mas eu tenho notado, também estou aqui há um ano, enfim, e há coisas, obviamente, a melhorar, como é óbvio. Há empresas que, digamos, a informação só começa a ser fidedigna após a aprovação do relatório de contas. E a situação é mais dramática nas empresas públicas reclassificadas. Porque as empresas públicas reclassificadas que dependem do Orçamento de Estado, há aqui duas coisas. A despesa é sempre certa e a receita só quando a cobram. Okay? E, portanto, por vezes há aqui desequilíbrios. E os desequilíbrios são momentâneos. Ao longo do ano, tudo somado, não há desequilíbrio. Mas muitas vezes eles fazem um report, fizeram um report de fevereiro, onde submeteram uma série de despesas, não submeteram receita porque não tinham cobrado. A CSS ou não lhes passou dinheiro, não sei, enfim. Também há aqui outra dimensão, é que na reestruturação da saúde, parte do controle e da monitorização ficou, quer na ACSS, quer na Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto... Ok, exatamente. E, portanto, em fevereiro houve muitas empresas, muitas ULS que não reportaram receita. E, portanto, os dados foram francamente maus. Não porque, de facto, reflete a realidade da empresa, mas que reflete uma realidade de não reporte de receita. Os dados que temos hoje à data, portanto, se compararem com aquilo que está no relatório da UTAL, os dados que temos hoje à data, por exemplo, o agravamento do EBITDA consolidado, considerando a saúde, o agravamento do EBITDA foi de 178 milhões e não o valor reportado no relatório da UTAL de 455 milhões, porque se reportam a dados de fevereiro, onde muitas ULS reportaram despesa e não reportaram receita. Portanto, há aqui este desequilíbrio. À medida que nós caminhamos, e portanto isto decorre da lei, nós sabemos que mesmo no âmbito da lei de organização do funcionamento do Tribunal de Contas, os dados têm que ser submetidos até abril e, portanto, pelo Código das Sociedades Comerciais até junho e, portanto, depois as empresas consolidam também até junho e, portanto, há que o reporte por parte das empresas, enfim, vale o que vale, só a partir desta altura, e eu diria mesmo a partir de julho, agosto, é que temos dados fidedignos. E, portanto, os dados que aqui temos e que podemos apresentar estão muito mais próximos da realidade, como é óbvio. E, portanto, considerando o setor da saúde, o EBITDA degrada-se em 178 milhões de euros e não os 400 apresentados no relatório. E estes dados são muito mais próximos da realidade. E, portanto, não são dados ainda finais, ainda podem sofrer alterações. Isto ainda não são dados finais. É preciso ver que os relatórios de contas têm um momento em que são apresentados e depois há aprovação também. E, portanto, os dados, mesmo consolidados, não são tão maus quanto o relatório apresentado pela UTAL, não porque existe algo de errado no setor da saúde, simplesmente porque houve um reporte desajustado de informação, onde havia muita despesa e, portanto, a receita não estava cobrada, é lógico, orçamental, não estava cobrada, não está registada, não reportam. E que também contribuiu para essa degradação do resultado.
Bom, sobre se faz sentido existir a parte pública, não vou pronunciar, portanto, isso é uma opção política, obviamente. Eu acho que sim, que deve haver entidades, uma entidade que gere e tende a rentabilizar os ativos do Estado, de alguma forma, enfim, podemos discutir modelos, mas acho que não é neste fórum o fórum mais adequado para discutir esses modelos. Portanto, se a ETF tem funções executivas, não tem, representa a função acionista do Estado, e, portanto, faz mais um trabalho de acompanhamento e de monitorização. Eu, como vos disse, o acompanhamento e a monitorização estão sempre presentes, porque as empresas submetem um plano de atividade e orçamento. Esse plano de atividade e orçamento é analisado à luz dos regulamentos e dos normativos legais, não é? Onde há metas para o endividamento, há metas para a contratação, por exemplo, se a empresa quer furar a meta da contratação pessoal, tem que fazer um estudo de viabilidade, um estudo que justifique, de facto, aquelas contratações. E, portanto, e tem que haver um benefício para o Estado, de facto, com aquelas contratações, vai gerar mais resultados, mais atividade, etc. E do lado da execução, quando eles apresentam relatórios, a gente vai ver se, de facto, aquelas metas foram ou não foram cumpridas. E, portanto, como eu disse há pouco, há situações que são reparáveis, a própria empresa repara, e quando tal não acontece, os relatórios são enviados para a Inspeção-Geral de Finanças, não é? Que atua em conformidade, enfim, faz o trabalho que tem que fazer, não é? E, portanto, esse acompanhamento é feito, e, portanto, essa monitorização, esse controle é feito. Relativamente à questão dos contratos de gestão, também foi uma questão que foi falada, não há nenhum contrato de gestão aprovado à data. Não há nenhum contrato de gestão aprovado. Bom, enfim, se me perguntam a opinião pessoal, sim, eu acho que deve haver contratos de gestão, deve haver avaliação dos gestores públicos, tal como há da administração geral, e, enfim, no setor privado também há essa avaliação. Esta questão dos contratos de gestão não é de agora. O Estatuto de Gestor Público é de 2007, não é? Ainda não temos contrato de gestão, portanto, não é um problema que nasceu, a falta de contrato de gestão não nasceu agora, portanto. O Estatuto de Gestor Público tem quase 20 anos, tem 19 anos, ainda não temos contrato de gestão. A portaria saiu em 2021. De facto, na altura, tentou-se com a portaria aplicar. Neste momento, está em revisão os diplomas, quer o Estatuto de Gestor Público, quer o regime jurídico do setor público empresarial, estão em revisão e, portanto, é também a minha ambição poder, após essa revisão e após a publicação da portaria que regulamenta depois a apresentação destes contratos de gestão, trabalhar no sentido de dar cumprimento a isto. É um trabalho hercúleo, porque se pensarmos em 150 empresas, estamos a falar de 600 contratos que têm que ser acompanhados. É um contrato por cada gestor, tem que ser acompanhados, tem que ser monitorizados. E, portanto, é um trabalho pesado, mas, enfim, teremos que montar toda a estrutura que vai analisar isso. Mas, de facto, não há nenhum contrato de gestão. Houve alguns que foram analisados pela antiga UTAM, mas nunca tiveram despacho da tutela. Não é? Nunca houve despacho e, portanto, a própria portaria tinha algum grau de complexidade, a sua interpretação, enfim. Mas estamos a aproveitar esta reestruturação para, de facto, podermos pôr em prática, de facto, que já lá vão 19 anos, não é? Enfim, aqui a análise dos contratos de gestão de gestores públicos, eu, pessoalmente acho que é importante e que deve existir, tem que haver avaliação. Não é? Mas isto não significa que não há controle, de facto, eu percebo, enfim, é algo que eu pessoalmente defendo, mas de facto há esse acompanhamento, quer no lado do planeamento, quando as empresas submetem os seus PAOs, nem tudo o que eles submetem é aprovado, porque às vezes não há racionalidade para aquilo que eles estão a pedir. Não é? Havendo racionalidade e justificação económica, havendo uma mais-valia para o Estado, pois nós dizemos que sim. Depois, na execução, é novamente avaliado. Cumpriram as metas que foram acordadas, não cumpriram? Se não cumpriram, têm que reparar. Se não conseguirem reparar, vai para a Inspeção-Geral de Finanças. E, portanto, esse acompanhamento existe. Relativamente às águas de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos vendeu 19% do grupo ADP, que faz parte, esta venda não foi uma decisão da Caixa, isto faz parte do próprio processo de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, em que os ativos não core deviam ser vendidos. E, portanto, a Caixa fez o que, no seu programa, deu cumprimento ao programa de reestruturação
e vendeu os 19% da participação que tinha no Grupo Abras, não o negócio core da Caixa, não é? Não o negócio core da Caixa. Portanto, vendeu à Par Pública, que é o acionista direto do Grupo ADPS-GPS. Obviamente que isto não é feito de forma leviana, portanto, são apresentados estudos de viabilidade, estudos onde se demonstra o valor da participação e, portanto, chegaram à Exutam ainda 2 estudos. Portanto, isto começou, de facto, como disse o Sr. Deputado, começou há algum tempo, teve várias iterações, houve vários estudos, até houve 2 estudos, houve uns estudos iniciais, os valores não mudam muito, enfim, e depois houve estudos finais já em 2025, e foi com base nesses estudos foi feito um relatório onde ficou provada a viabilidade económico-financeira da operação e, portanto, o interesse público da operação, e a operação ocorreu na sequência disso. E, portanto, mas volto aqui a frisar que fazia parte do plano de reestruturação da própria Caixa Geral de Depósitos. Posso enviar os documentos, como solicitou, posso enviar esses documentos todos. Enfim, depois há uma questão de ver como é que o mail, como é que se temos lá isso tudo, podemos enviar os pareceres que foram feitos. Aqui mais questões. Os relatórios do TAU, também já falei. Relativamente ainda aos resultados, reparem, eu, como disse, há uma grande heterogeneidade. Temos excelentes empresas públicas, devo dizer que temos excelentes empresas públicas, não é? Com gestores muito profissionais. Por exemplo, nestes dados que nós aqui temos, e também podemos fazer chegar aos senhores deputados, nós retiramos a Caixa Geral de Depósitos. Porque se eu meter a Caixa Geral de Depósitos também não estava a ser sério. Portanto, a quantidade de lucros que eles têm, isto, enfim, era uma nuvem em cima de tudo isto. Não é? Enfim, estes resultados que nós estamos a anunciar é sem Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a EBITDA degrada 178 milhões com saúde, mas sem Caixa Geral de Depósitos. Mas se eu retirar a saúde, a EBITDA melhora 46 milhões. Okay? Há aqui uma melhoria do lado da EBITDA de 46 milhões. Depois, como eu já disse, no caso da saúde, o que aumentou, eu sei que tem que haver alguma métrica de avaliação, como é óbvio, não é? Mas, de facto, há um crescimento da despesa muito acima daquilo que foi previsto inicialmente. Eu só posso conjecturar, não sou gestor hospitalar, só posso conjecturar porque, enfim, o que eu vejo, e como analista, como qualquer um de nós, temos assistido a um aumento da população, portanto, isso cria pressão no SNS, e há um envelhecimento natural da população portuguesa, que também cria muita pressão no SNS. E, portanto, eu acho que pode haver outros fatores, enfim, admito que haja outros fatores, mas, enfim, da leitura que faço, estes são fatores importantes que podem criar alguma pressão, e, de facto, temos aqui a despesa a crescer mais do que a receita. A receita vem do Orçamento do Estado, não é? Mas temos a despesa a crescer mais do que a receita. Nomeadamente FSEs, que posso-vos dizer que os FSEs crescem no setor da saúde 29% e as despesas de pessoal 10,5%. Bem, eu vou deixar também aqui o meu colega, enfim, responder a algumas questões. Ainda temos 10 minutos, 11 minutos, não é? O meu colega da ETF é o que mais diretamente acompanha o setor empresarial do Estado, mas, obviamente, enfim, estamos sempre juntos nesta tarefa, porque é uma tarefa extremamente importante. Muito bem, Sr. Dr. Nelson Santos, então tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos e obrigado por esta oportunidade. De facto, aqui, como o Sr. Professor esclareceu, a questão do relatório da UTAU temos esta condicionante. A base com a qual foi feito o relatório decorre de uma extração de dados, ou uma base de dados que estava alimentada até fevereiro. Portanto, estes dados nunca serão os finais, e longe disso, aliás, foi o que é refletido. Os dados à data de hoje mostram completamente o contrário, muito diferente daquilo que foi o cenário mais alarmístico, mas, de facto, é muito melhor do que aquilo que efetivamente se pensaria. Relativamente à questão da questão dos reportes e, efetivamente, de todo este acompanhamento. As empresas públicas regem-se, no caso das EPEs
entidades públicas empresariais pelo regime jurídico, o setor empresarial do Estado, supletivamente pelo Código das Sociedades Comerciais e as restantes empresas pelo Código das Sociedades Comerciais. E, portanto, as obrigações que impelem sobre as empresas privadas são exatamente as mesmas que existem sobre as empresas públicas, nomeadamente em termos de prazo de reporte de informação. Aliás, ainda acresce mais que o Tribunal de Contas, no âmbito da própria da organização e processo do Tribunal de Contas, impõe prazos até mais curtos às empresas para fazer o reporte. E, portanto, as empresas têm estado a cumprir, ou seja, a grande maioria, ou quase a totalidade, cumpre exatamente, digamos, com os deveres de reporte e de transparência relativamente a isso. Podemos aqui trazer, de facto, aqui mais uma informação adicional, que é no sentido que as empresas públicas têm muito mais informação divulgada do que propriamente as empresas privadas. Basta consultar um relatório do governo societário e reparamos que temos ali exatamente o cadastro todo, de toda a parte societária da empresa, para além. Porque, de facto, a ETF, nessa parte, na sua missão, emite um conjunto de orientações relativamente à prestação de contas, já falamos aqui do planeamento, portanto, aqui é a parte da execução, e, de facto, elas são obrigadas a transmitir e a partilhar, digamos, e a tornar pública esta informação. O que é que acontece? Existe, de facto, aqui algumas melhorias de reporte, mas do ponto de vista da própria ETF, porque a ETF divulga, e se consultarem o site da ETF, no par do separador do setor empresarial do Estado, a informação que consta, aparentemente, está desatualizada, mas não tem um propósito ou tem uma razão pela qual está assim, que é o facto, enquanto não for aprovado pelo acionista, e não temos a falar do reporte da prestação de contas das empresas, mas sim do acionista, enquanto não for aprovado pelo acionista, nós não atualizamos os dados. Contudo, a informação que consta no respectivo site, isso é tudo aferido anualmente para cada uma destas 150 empresas, que é o nosso universo atual de empresas que reportam para o nosso sistema, para a nossa plataforma de informação de dados, esta informação consta nos respectivos sites. Ou seja, isto é tudo público. Portanto, não há razão aqui nenhuma de não cumprir ou não estarem, digamos, a cumprir com os deveres de transparência e de reporte de informação. Relativamente àquilo que o Dr. Paulo Núncio perguntou, se efetivamente em 2025 houve alguma especificidade justificada. Na verdade, não houve, tirando, enfim, os contextos mais de crise geopolítica, mas, de facto, cada empresa tem um contexto próprio e tem algumas especificidades. Vou só dar aqui um exemplo, por exemplo, do caso da TAP, teve um efeito em 2025, que é um efeito não recorrente, tem a ver com os impostos diferidos. Teve que fazer um recálculo e isso impactou cerca de 40 milhões de euros. É o que é. Portanto, e haverá outras entidades que têm exatamente estas situações que são pontuais. Ou seja, não é do próprio, digamos, do desempenho operacional, mas decorre de políticas contabilísticas que têm que ser aplicadas à semelhança daquilo que é aplicado a todas as empresas privadas. Da mesma forma. Relativamente à questão da outra questão, da recomendação. A recomendação, de facto, é relativamente ao acompanhamento do setor empresarial do Estado, é, no fundo, daqui destacar que os dados iniciais, ou de inícios de ano, ou inícios de períodos, são dados muito provisórios. Portanto, as análises têm que ser feitas, nós já partilhamos isto com o TAU, de facto, tem que ser feito com alguma cautela, porque, de facto, o universo não é completo, os dados não são completos, são provisórios, há movimentos, e nomeadamente nos finais de anos, aos trabalhos de encerramento de contas, e isso prolonga-se até ao final de junho, nomeadamente as consolidadas, que esses trabalhos decorrem, e, portanto, até haver, digamos, este reporte ou fecho e encerramento das contas, os dados devem ser considerados como provisórios e que podem, digamos, trazer aqui algum ruído nas análises que se possam tirar. Relativamente à questão do SNS, embora, como disse aqui o professor, de facto, nós, a parte do acompanhamento que nós temos feito, e isto é repartido entre a Direção Executiva e a ACS da parte do planeamento, nós acompanhamos a parte de execução. De facto, era desejável termos uma contabilidade analítica. Houve uma tentativa no passado, de facto, havia um plano de contabilidade analítica que foi abandonado, ou pelo menos foi suspenso. Parece-me que há, digamos, à vontade no sentido de se restabelecer esse plano, mas, contudo, há um custo doente padrão. Portanto, pelo menos isso existe. Alguns atos médicos têm esse custo, digamos, médio, é um custo médio. O portal da transparência da CSS é evidente, tem lá toda a informação. Portanto, em termos de atividade, está tudo devidamente reportado e conseguimos tirar, enfim, as ilações que defendem o desempenho ou da atividade de cada uma destas ULS. Portanto, é o que é, não é o que temos hoje, e certamente será um aspecto para melhorar.
Relativamente à questão da qualificação das empresas públicas, o que é uma empresa pública, o que é que não é, bem, isso decorre do regime jurídico. A partir do momento em que tem uma participação qualificada, a maioria é uma empresa pública. Se a empresa está em concorrência, temos, se é a razão pela qual que as temos, como a Caixa de Depósitos, como a TAP, são empresas, de facto, apesar de serem públicas, são empresas que estão em regime concorrencial, têm limites em termos de atuação, ou seja, do ponto de vista do acionista, tem uma série de limites, obriga-se regras do auxílio do Estado. Portanto, isso é algo que temos que efetivamente, acautelar sempre no apoio à função acionista, tem essas limitações. As outras, de facto, têm uma missão de contrato de serviço público. E grande parte digamos, das suas vendas ou daquilo do seu volume de negócio, na verdade, é a prestação de serviço ao cidadão. Portanto, desde os transportes, desde a saúde, tudo o que seja mais. Portanto, alguém... por exemplo, o exemplo da CP. A CP era uma empresa, portanto, uma empresa de transporte, todos nós conhecemos, que até este ano era uma entidade pública reclassificada e tem uma parte de serviço público, que são os transportes urbanos e regionais, e de longo curso, que estão em mercado livre. E, neste momento, com o facto de ter sido feito, ou ter sido celebrado um contrato de serviço público, permitiu-lhes, efetivamente, incorporar ou contabilizar as receitas que lhes são devidas pelo serviço público. O que é que isso me impactou? A empresa deixou de ser uma empresa reclassificada. Portanto, a partir do próximo ano, 27, será uma empresa normal, ou seja, uma não reclassificada, por essa via. E, portanto, continuar exatamente a fazer as suas funções, a sua missão, da parte aqui do serviço público. As empresas, outra pergunta que foi feita, e relativamente à questão das empresas, se são públicas, são viáveis ou não. Bem, desde que do ponto de vista contabilístico seja permitido, efetivamente, reconhecer aquilo que, efetivamente, os seus réditos, com certeza que o panorama era completamente diferente. Mas quando, na verdade, a sua prestação de serviço é feita ao cidadão, percebemos que o seu cliente é o Estado ou entidades públicas. E, portanto, nem sempre isto é refletido em termos contabilísticos. Depois, relativamente àquilo que a senhora deputada perguntou à doutora Patrícia Salveiro, que era a questão das empresas públicas do SNS por causa da descapitalização. Bem, a verdade é que o Estado, isto é um problema contabilístico, porque o Estado, de facto, portanto, eles têm um contrato de serviço, têm um contrato de programa, prestam serviços de cuidados de saúde, tendencialmente gratuitos, mas depois o Estado tem que os financiar. E a forma como tem sido financiado o Estado tem financiado estas entidades, tem sido através de aumentos de capital ou então cobertura de prejuízos transitados. Ou seja, em termos de demonstração de resultados, em termos de análise de desempenho, que é aquilo que estamos aqui a discutir, de facto ficam aquém disso, porque de facto do lado não tem as receitas, apenas tem os custos. Porém, depois é feito este aumento de capital, o ano passado foram feitos 1,3 bis para financiar estas entidades, para assumir ou para responder às responsabilidades que têm com os fornecedores e, portanto, isso reequilibra a seu tempo, porque depois é preciso fazer outra operação contabilística que é para reequilibrar estas contas. E, portanto, no momento, no exercício, não é visível em termos de desempenho, mas depois a seu tempo há de ser. Ou seja, isto é uma questão também contabilística e não só propriamente de análise de desempenho destes resultados operacionais. Só para dar uma ideia, só para ter aqui uma ideia, das 129 empresas que foram analisadas e têm reportes, enfim, ou informação reportada até à data de hoje, 65, e das quais, portanto, 89 não são saúde, 65 empresas destas têm resultados positivos. Ou seja, temos a falar de 73% de empresas que têm resultados positivos. E se baixamos um bocadinho a fasquia, porque há aqui resultados negativos na ordem até os 16 mil euros, que não é materialmente relevante, portanto, este aumento aumenta para 77%. Portanto, é o que temos, de facto. Portanto, dar resposta a isso relativamente à questão da viabilidade. Relativamente ao relatório, de facto, do grupo de trabalho que tem sido aqui levantado por todos os grupos parlamentares, o ETF, a DGTF na altura e o TAM, também aqui, que na altura era coordenado pelo Sr. Professor, participámos no grupo de trabalho e, portanto, fizemos. O grupo de trabalho tinha uma missão, tinha um objeto, que era no sentido de avaliar, fazer o levantamento de todas as empresas públicas que fossem possível, não fossem estratégicas
e eram possíveis de ser alienadas. Portanto, isto foi feito esse trabalho foi encomendado, enfim, foi mandatado pelo Governo e esse relatório é do Governo. Portanto, nós participamos, efetivamente, enquanto contribuinte, enquanto técnicos, mas o resultado final, portanto, cabe ao Governo divulgar e, portanto, sempre da propriedade. Mas, pronto, realmente era isto. Muito obrigado, Sr. Dr. Nelson Santos. Agradeço também os esclarecimentos prestados pelo Sr. Professor José Passos. Passamos então à segunda ronda. Eu tenho inscrições por parte do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, por parte do Sr. Deputado Hugo Costa, por parte da Sra. Deputada Margarida Afonso, a qual já aproveita a Comissão. O Sr. Deputado Marco Claudino também quer intervir. Questiono o Sr. Deputado Paulo Núncio. Questiono mais algum Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Mais nenhum deputado pretende intervir. Muito bem. A Sra. Deputada Margarida Afonso não pertence à Comissão. Questiono se existe alguma oposição por parte de algum grupo parlamentar relativamente à intervenção. Não? Muito bem. Então vamos dar início às intervenções. O Sr. Deputado Marco Claudino tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, de facto, agradecer os esclarecimentos que foram prestados na primeira ronda. Foram verdadeiramente elucidativos e eu creio que permitem precisamente desmistificar algumas ideias que aqui foram trazidas como base deste tema, designadamente os resultados em concreto. Eu quero sublinhar que quer a intervenção do deputado do Partido Socialista, quer do deputado do Partido Chega, referiram sensações. E, de facto, quando se fala de números, não se fala de sensações, fala-se de resultados e de factos. E, portanto, foi a expressão, podem ir rever a vossa audição. E, portanto, tinham a sensação que as coisas não estavam relativamente a determinadas matérias a ser cumpridas. E, portanto, aquilo que pergunto para nós termos factos, e que já aqui nos apresentou que algumas conclusões foram apressadas, porque, de facto, o resultado, com a base de dados em fevereiro, hoje não se verifica, o que é natural, e ainda estará para ser atualizado, é relativamente aos dados, para sermos muito concretos, excluindo saúde, qual é o resultado líquido do exercício das empresas, excluindo o setor de saúde, qual é o seu EBITDA e qual é a dívida que aqui existe. E, portanto, eu creio que são questões relativamente importantes para que nós tenhamos, de facto, em concreto, uma análise da situação do setor empresarial do Estado, que já aqui foi dito que temos 73% das empresas, excluindo a Caixa de Depósitos, que naturalmente ainda dá um resultado líquido ainda muito superior, 73% das empresas dão resultados líquidos do exercício positivos e, portanto, nós gostávamos, de facto, que nos pudesse relatar em concreto, excluindo o setor da saúde, qual é o valor do resultado líquido do exercício de 2025 e quais são as dívidas, aqui pode ser de um agregado, naturalmente, mas também, se desagregadamente nos puder apresentar, também agradeceríamos. É muitíssimo importante que nós tivéssemos, então, esta sessão, precisamente para desconstruir tudo aquilo que foi dito, incluindo o que o deputado Mário Amorim Lopes há pouco disse. Também nós concordamos que deve haver uma melhoria na análise e na rigorosa dos atos e qual o seu custo da contabilidade analítica, mas hoje já é possível verificar em concreto qual o custo, qual a despesa associada a determinados atos, ao contrário daquilo que foi dito. E também isto foi importante ter sido esclarecido por Vossas Excelências. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer o esforço que foi feito nas respostas que nos foram dadas, mas que, na nossa opinião, não saímos aqui esclarecidos. Ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, as sensações que o Sr. Deputado teve é que não pode atirar para as sensações dos outros partidos, porque a sua sensação é de que entra de manhã e sai à noite e fica tudo esclarecido só porque e suporta um governo. Nós estamos aqui para escrutinar. E sensações sem contabilidades analíticas, em muitas empresas, são muitas sensações. Repare bem o que foi dito nesta Comissão. O setor empresarial do Estado na saúde só contabilizou despesa, não contabilizou receita em fevereiro. Isto é grave. Assumir-se aqui que se tinha momentaneamente no Estado uma sensação, isso sim é uma sensação, de que o Estado não tinha receitas, só tinha despesa e a despesa galopou da forma como galopou. Em segundo lugar, deixar-lhe aqui ficar, Sr. Presidente, uma nota, porque esclareceu essa questão da Caixa de Depósitos.
e, portanto, sem a saúde, com a saúde e sem a Caixa de Depósitos, o EBITDA decresceu 178%. Veja lá a sensação que tem, Sr. Deputado Marco Aldino. 178%, foi o dado que deu aqui. Portanto, continuamos muito preocupados. E, portanto, a maioria das empresas do Estado dá prejuízo. E 35 estão em falência técnica. É uma questão que também lhe pergunto. Quantas estão em falência técnica? Sei que no Estado não existe essa premissa por causa da questão do privado. Mas quantos têm capitais negativos? E pergunto também quanto é que no ano 2025 o Estado, entre capital social, entre prestações suplementares, entre suprimentos, entre várias formas de financiamento e garantias bancárias prestadas e cartas de conforto prestadas, quanto é que o Estado, de facto, assumiu de responsabilidades nestas empresas? E gostava também de perguntar, o Conselho de Finanças Públicas ontem emitiu um parecer que muito toca com a questão que estamos a falar e que tem a ver com a reforma do Estado e que não é só a questão do visto prévio. O Conselho de Finanças Públicas avisa que a reforma do Tribunal de Contas pode abrir buracos no controle do Estado. Se a função a sua função é de acionista, representar o acionista do Estado, é a gestão da carteira de participações do Estado, também não o disse, mas é o acompanhamento económico-financeiro destas empresas públicas, é a monitorização do cumprimento das orientações do setor empresarial do Estado. Eu pergunto-lhe, o que diz o Conselho de Finanças Públicas é preocupante para as funções que Vossas Excelências representam? E, portanto, gostava muito de ter esses esclarecimentos, porque também estamos aqui a avaliar a reforma do Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente novamente o Sr. Diretor-Geral e o Subdiretor-Geral. Agradecer também o facto de dizer que disponibilizava o conjunto de documentação que o Partido Socialista solicitou e que há uma questão que é muito simples, também respondendo ali ao Sr. Deputado do PSD. Não foram sensações, foi mesmo o Sr. Diretor-Geral que disse que não havia um único contrato de gestão aprovado por este Governo. Não foi sensação, foi mesmo dito. Também não há nenhuma sensação, é verdade, é que o resultado da UTAU é claro, o relatório da UTAU é claro em relação ao EBITDA e ao resultado líquido de exercício. A menos que o Sr. Deputado do PSD esteja a dizer que é uma sensação e que está tudo errado o relatório da UTAU. E muito estranho o PSD querer controlar o relatório da UTAU, mas isso é outra questão que agora a nós não nos interessa. 31 de março de 2026, a ETF listava 16 empresas, fundos em liquidação, com valor nominal superior a 2,7 mil milhões de euros. Perguntava-lhe quais fecharam em 2026, quando custa manter esta cauda longa de liquidações. É para nós também importante olhar para isto, perceber como é que estas liquidações estão a acontecer ou não acontecer. Algumas perguntas também específicas sobre algumas empresas que colocaria para esta última segunda ronda. CP. O reforço das compensações financeiras em 2026 e os regressos dos prejuízos em 2025 aconteceram, segundo os dados também existentes. Pergunta que lhe queria deixar sobre a CP. Como se resolve a não compensação do passo ferroviário verde a nível financeiro? Como é que estão também as obrigações de financiamento do serviço público? Ciresp. Existe um conjunto de denúncias de irregularidades. Que controle financeiro exerce a ETF sobre esta empresa, também do setor empresarial do Estado, em relação a estas críticas que existem, em relação a estas denúncias existentes? Parvalora. 10 milhões de euros em acordos de saída com 70 trabalhadores. Pergunta-chave, qual é que é a racionalidade financeira que lhe gostaria de colocar sobre este cenário em relação à Parvalora? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto a reiterar uma das questões que coloquei, que foi quais são as principais conclusões do grupo de trabalho. Obviamente não estou a pedir que anunciem essas conclusões, isso é uma função da tutela, mas que pelo menos aquelas têm implicações para o trabalho da entidade do Tesouro e das Finanças e que sejam relevantes também para nós, enquanto, enfim, aqui escrutinadores do setor empresarial do Estado.
Depois, relativamente àquilo que são os problemas estruturais de reporte, isto não foi uma opinião minha, individual, do deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Está reiteradamente plasmada em todos os relatórios da Comissão, do Conselho de Finanças Públicas e até em acórdãos do Tribunal Constitucional. Aliás, relativamente a 2024, só 48% das empresas é que tinham entregue o seu relatório de contas a tempo, 48%, menos de metade. Claro que, em parte, se deve a atrasos na tutela, é verdade, isso está evidenciado, mas também é dito nesses mesmos relatórios que existem problemas internos, de governança interna, no reporte, sobretudo, por exemplo, em cruzamento com outras entidades públicas. Portanto, de facto, o reporte não é cumprido nos mesmos termos, mas deveria ser. E já para não falar da parte pública, que envolveram mais de 6 meses até que apresentasse as suas próprias contas. E, portanto, eu, quando enunciei esta dualidade de critérios, era precisamente isso. O que aconteceria, uma empresa privada que se atrasasse, teria uma multa, e bem, e muito bem, há um dever de reporte, devem cumprir a lei, teria uma multa muito considerável. Relativamente à questão dos indicadores, enfim, de certa forma nós continuamos às escuras e não conseguimos efetivamente aferir se, enquanto não houver um financiamento correto e houver uma estimativa do custo de provisão pública, nós não conseguimos aferir se estão a ser bem geridas ou não. E mesmo no caso dos hospitais EP é paradigmático. E falou-se do custo por doente padrão, que é uma medida de benchmarking, não é uma medida de aferição financeira ou contabilística. Para se ter noção de como é que é calculado o custo por doente padrão, são estimados grupos de diagnóstico homogéneo. E, portanto, agrupam-se doentes com estou já a terminar, Sr. Presidente, com determinadas patologias. E depois aplicam-se uns pesos, são chamados pesos Maryland, sendo que a CSS definiu esses pesos há muito tempo e transpô-los do sistema americano sem ninguém saber como é que o fez. Aliás, o desafio é a ETF a contactar a ACS e a pedir o documento que mostra exatamente como é que foram transpostos esses pesos. Ninguém sabe. Essa é a resposta. Estou-lhe a antecipar. Ninguém sabe. Portanto, uma vez mais, estamos a gerir às escuras. Isto não é uma forma séria de gerir empresas públicas e se o Estado não deve fazer, deve dar lugar a quem o consiga fazer. Muito obrigado. Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os comentários e respostas que deixaram relativamente às perguntas que foram apresentadas e para ultrapassar o debate sobre sensações, deixo 3 perguntas nesta segunda ronda. Foi referido expressamente por um deputado nesta comissão que a maior parte das empresas públicas apresenta prejuízos. Penso que contraria por completo aquilo que tinha sido dito inicialmente, mas já agora, para haver uma clarificação, que pergunto se de facto isto é verdade ou se, pelo contrário, a maioria das empresas públicas, mesmo retirando a Caixa Geral de Depósitos, apresenta resultados positivos. A segunda questão tem a ver com uma questão que foi colocada, por mim colocada na primeira ronda e que penso que não mereceu uma resposta da vossa parte. Perguntava, sabendo à partida que, de facto, como foi dito, os resultados, muitas vezes, dos primeiros trimestres não são resultados completos, porque normalmente há um atraso no reporte desses resultados. Pergunta ainda assim o que justificou a melhoria significativa dos resultados em termos agregados do setor empresarial do Estado no primeiro trimestre de 2026 face ao primeiro trimestre de 2025 e se temos razões para estar otimistas relativamente ao ano 2026, tendo em conta os resultados do primeiro trimestre. E, finalmente, volto a perguntar se conhecem algum regime especial que isente as empresas públicas de pagarem coimas quando não pagam os impostos no prazo devido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os representantes da ETF. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é a seguinte, portanto, se a informação que nós temos da UTAU é baseada em dados de fevereiro, a primeira pergunta que eu gostava de fazer é, atendendo a que se reporta a dados de 2025, qual é o período normal para que as empresas encerrem as suas contas, porque, tanto quanto julgo saber, até ao final da primavera, início do verão, é o círculo normal de comunicação de contas das empresas. Isso acontece com qualquer empresa privada, acontecerá com empresas públicas. Portanto, é natural que em fevereiro os dados não possam ser finais. Até os próprios partidos políticos, em fevereiro, não têm as contas do ano anterior encerradas.
E, portanto, é bom desmistificar esta ideia de que o facto de, em fevereiro, as empresas públicas ainda não terem reportado toda a informação contabilística não é grave. Faz parte do seu círculo normal de reporte de informação. E, portanto, gostava que também nos clarificassem relativamente a isso e tenho dito. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, parece-me que houve aqui um equívoco no tempo. É que eu estava a ver 2 minutos e 50, mas julgo que já tinha contabilizado. Sr. Deputado, eu vou-lhe dar mais 1 minuto e meio para concluir a sua intervenção e peço desculpa, realmente penso que o cronómetro não tinha sido zerado e começamos. Eu peço desculpa mais uma vez. Eu também achei que foi rápido demais. Mas... eu peço desculpa, Sr. Deputado. Agradecer que retomasse a sua intervenção por mais 1 minuto e meio. Tem a palavra. Sim. Portanto, como dizia, então, o reporte normal, os prazos do reporte normal de informação. Segundo, perguntar já agora se remeteram também à UTAU a informação atualizada, atenta à nova informação recebida, e que nos clarificassem também o que é que mudou, porque eu acho que esse ponto talvez não esteja ainda suficientemente claro para todos. Portanto, o que é que mudou no modelo das ULS? Ou seja, quando não havia ULS, onde é que esta despesa estava? Quando passou a existir o ULS, onde é que esta despesa passou a estar? Portanto, eu acho que há aqui uma mudança de classificações, de imputações, que também importa relevar. E eu acrescentaria não só o aumento da população e, portanto, dos cuidados de saúde, mas também os tratamentos mais caros relativamente ao aumento da despesa de saúde, que é uma questão muito importante na prestação de cuidados de saúde aos cidadãos e que tem contribuído, como é sabido, para o aumento da despesa e com a qual nós temos que gerir e melhorar, e certamente, mas não deixar de prestar os cuidados de saúde necessários. E, por fim, falamos aqui dos PAUs, não é? Dos planos de atividades e orçamento. Eu não posso deixar de notar, enfim, caricato ver alguns partidos referir este tema, quando nós sabemos que no caso da TAP, este foi um dos temas centrais da Comissão de Inquérito da TAP, porque não havia, e sabemos bem quem é que estava no poder na altura, na governação do país. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Passo a palavra, então, à Sra. Deputada Margarida Afonso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e agradeço-vos o facto e a simpatia com que aceitam que participe nesta segunda ronda. Cumprimento também o Sr. Diretor-Geral e o Sr. Subdiretor-Geral da entidade do Tesouro e Finanças. Aproveito a vossa presença aqui nesta audição para colocar questões muito concretas sobre a gestão financeira da RTP e também da Lusa, até porque acabo de vir de uma audição com o Sr. Ministro da Presidência, Leitão Amaro. O Plano de Atividades e Orçamentos da RTP para 2026 prevê um aumento de prazos médio de pagamentos a fornecedores de 40 para 59 dias. Isto significa que uma empresa pública central se aproxima do limite legal de 60 dias, afastando-se assim dos objetivos do programa Pagar a Tempo e Horas, que aponta para prazos entre 30 a 40 dias, com impacto na tesouraria das PMEs e das empresas que lhes prestam serviços. Este indicador reflete naturalmente uma empresa financeira e estruturalmente sufocada. A RTP regressou aos prejuízos operacionais com um saldo negativo de quase 4 milhões de euros, quebrando assim um ciclo de 15 anos de lucro. Sabemos que estas receitas públicas e comerciais da RTP estão atualmente trancadas. Pergunto, portanto, o seguinte: como é que a ETF pode aceitar um plano de atividades e orçamento que prevê este agravamento nos prazos médios de pagamento, aproximando do limite legal máximo dos 60 dias e afastando-se assim dos objetivos definidos para o setor público empresarial? Segundo, como se justifica o aumento da remuneração do Conselho de Administração em 2025 superior a 10%, num ano em que a empresa apresenta um resultado líquido negativo e prevê
novamente, o agravamento dos prazos de pagamento a fornecedores e, terceiro, face às denúncias dos sindicatos sobre a intenção do Governo de reduzir em cerca de 100 milhões o apoio à RTP até 2028, foi ou não solicitado à ETF algum parecer ou avaliação sobre o impacto financeiro desta medida na sustentabilidade da empresa? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Diretor-Geral da ETF. O Sr. Professor José Passos dispõe de 14 minutos. Tem a palavra. Bom, tentando corresponder às questões que foram aqui colocadas neste curto espaço de tempo, são sempre muitas questões e temos que responder o máximo possível. Relativamente à questão dos resultados, e uma vez por todas, nós já reunimos até, falámos com a UTAL e explicámos o que é que tinha acontecido, enfim, no report das empresas, portanto, digamos que há uma preocupação quando as contas estão perto dos timings da sua apresentação, uma preocupação nesse report, porque nós dependemos também da nossa análise dessas contas, e há uma lógica diferente entre as empresas reclassificadas e as não reclassificadas. Portanto, as SAs e as empresas não reclassificadas trabalham lá mais numa lógica do Código das Sociedades Comerciais, as empresas classificadas trabalham mais numa lógica de orçamento, e todos sabemos se a receita, se não estiver cobrada, é legal eu registá-la. Não posso. Agora, obviamente que a gestão a este nível, penso que as receitas virão da CSS, enfim, mas não faço, não sei concretamente, mas deverá ser a ASS, que é a entidade financeira da saúde, que gera depois a distribuição desse volume aos hospitais, enfim, mas não sei como será feito, mas, portanto, não evoluiu, o que eu deduzo é que não evoluiu da mesma maneira que a despesa. Obviamente, quando nos aproximamos dos timings legais para a apresentação de relatórios de contas, as coisas acabam por ficar mais próximas da realidade, tendo a noção de que ainda não estão fechadas, não é? Portanto, ainda há contas a serem fechadas, não é? Eu diria que em julho, agosto, com mais probabilidade de certeza em agosto, digamos que os resultados terão a 99% próximo, ou pouco mais até, daquilo que é o resultado real. Feito este reparo, as empresas públicas não financeiras, EPRs, reclassificadas, tirando o setor da saúde, houve uma EBITDA em 25 de 990 milhões, uma EBIT de 568 milhões, um resultado líquido de 197 milhões. Positivo. A maior parte tirando a saúde, a maior parte das empresas públicas sem saúde e tirando aquelas joias como é a Caixa e outras que dão muito dinheiro, mais de 70% tiveram resultados positivos. Mais de 70% tiveram resultados, tirando a saúde, mas a lógica, vamos lá, a lógica da saúde, a lógica das reclassificadas, a lógica do lucro, enfim, tudo bem. Relativamente à dívida, do estoque da dívida, houve uma redução de 24 para 25, de 13,76 para 13,24 mil milhões. Okay? Portanto, há uma redução. E esta redução, portanto, há uma redução do estoque da dívida, não é? E esta redução existe mesmo no setor da saúde. Apesar da saúde ter o resultado que tem, há uma redução do endividamento no setor da saúde. Ok? E, portanto, estes são os resultados, eu diria que 90 e tal % fidedignos ou próximos da realidade, porque ainda faltam que algumas empresas acertarem de alguns dados. Enfim, quanto aos contratos de gestão, eu não disse que nenhum foi aprovado por este Governo, nunca foi aprovado nenhum contrato de gestão, desde 2007, não é? Não temos nenhum contrato de gestão. Enfim, eu acho que sim, eu sou um defensor que deve haver contrato de gestão, os gestores públicos devem ser avaliados e devem ser premiados pelo mérito. Eu acho que, se houver mérito, devem ser premiados por isso. Eu sou um defensor disso. Enfim, os diplomas têm a reestruturação, vamos aproveitar esta lei da reestruturação e temos que montar uma estrutura para isto. Isto é um trabalho, como eu disse há pouco, é aquilo. Estamos a falar de 600 contratos de gestão que têm que ser analisados, os objetivos têm que ser contratualizados com cada gestor, têm que ser acompanhados, monitorizados, enfim,
Portanto, mas estamos a trabalhar nesse objetivo, como é óbvio. Não é? Bom, se há algum regime especial, em respondendo ali ao Dr. Paulo Núncio, se há algum regime especial inerente às empresas públicas, obviamente, ao não pagamento, eu não conheço, não, enfim, eu também não conheço, não, sinceramente não sei, e de facto temos muitas empresas públicas a apanhar coimas, não é? Infelizmente, não é? Que depois, enfim, o custo, e temos empresas de facto... Em termos dos dados, eu acho que, vamos lá ver, eu acho que não há razões nenhumas, digamos, aqui é sempre um fator da conjuntura, não é? A conjuntura pesa sempre nestas questões, não é? Olhando agora para as últimas notícias, de facto, a guerra parece que vai ter um termo, não é? E, portanto, é esperado que, pelo menos a parte dos combustíveis, que é um denominador comum da atividade económica, portanto, tem um impacto brutal depois em tudo o que há, enfim, os resultados financeiros das empresas, possa não ser aquilo que se antecipou em algum momento, mas de facto não vejo que haja aqui algum indício de pioria de resultados, enfim, isso não é visível na informação que nós temos. Relativamente ao primeiro trimestre, e digamos, como eu disse há pouco, os dados do primeiro trimestre são fracos, enfim, não refletem a realidade, não é? E, portanto, também não há uma melhoria que nós estamos a fazer também no nosso sistema de coleta de informação, sistema de informação financeira, sistema de informação do setor empresarial do Estado, também estamos a tentar melhorar esse sistema, mas, de facto, há uma preocupação, as empresas preocupam-se com o reporte na altura da aprovação dos relatórios e contas, e até lá, enfim as coisas... nem todas registram como deveriam registrar, enfim, mas isto faz parte do... Eu vou aqui também pedir ao meu colega para então, aqui responder outras questões, nomeadamente mais aquelas relativamente relativamente à RTP. Bom, como deve calcular, são 150 PAOs, não é? Não me recordo se de facto esta questão. O que eu posso falar em tese, por vezes há opções e decisões gestionárias que, desde que não ultrapassam os limites legais, enfim, nós não obstaculizamos. Não é? E, portanto, não sei se é o caso, admito que sim, se me está a dizer que de facto há uma pioria do prazo médio de pagamento, admito que sim. Quanto ao parecer, se há algum parecer da ETF relativamente à redução de financiamento, não há, e desconheço relativamente a essa matéria, não sei nada, enfim, não tenho qualquer informação. Muito bem. O Sr. Nelson Santos tem a palavra. Ainda relativamente ao caso da RTP, embora seja, digamos, uma questão generalizada a todas as empresas públicas, é que a estrutura dos gastos é muito mais rígida do que a estrutura dos rendimentos. E no caso da RTP, isso é sabido, isso é conhecimento público, tem havido, digamos, uma não atualização da contribuição do audiovisual e, portanto, que é a principal fonte de receita da RTP e, portanto, se ela não acompanha a evolução dos gastos, nem que não seja pelo IPC, portanto, é natural que haja um desequilíbrio maior. Quanto à questão do financiamento, bem, a RTP está vedada, teve um plano de reestruturação que foi aprovado pela Comissão Europeia, no âmbito do qual o Estado acionista foi permitido financiá-la, mas fora disso está proibido, por o abrigo das regras do auxílio do Estado e, portanto, não há volta a dar. Mas, pronto, poderá ser esta uma justificação, poderá ser outra, eventualmente teria que se ver no detalhe o que é que aconteceu, o que é que está ali. Relativamente à questão do modelo das ULS, e perguntaram, efetivamente, onde é que estavam os gastos. O modelo das ULS passou, ao longo da última década, ou da década e meia, algumas transformações. Inicialmente eram SPAs, portanto, Setor Público Administrativo, foram criadas algumas empresas, alguns hospitais SAs, depois abandonou-se, criou-se as entidades públicas empresariais e hoje, à data de hoje, e foi um impacto, isso tem impacto na análise às contas
do setor da saúde, 24 para 26, foram redimensionadas as OLS de modo a integrar os cuidados primários, portanto, os centros de saúde. Portanto, isso impactou naturalmente na despesa. Portanto, isso é uma das evidências, portanto, isto é conhecido. Mas que existia. A despesa existia. Existia, ou seja, a despesa ela estava contabilizada de forma diferente, ou digamos em centros, ou digamos unidades diferentes, mas na verdade no cômodo da consolidação do Orçamento de Estado estava devidamente refletida, é a mesma coisa, a questão de preço. Relativamente ao tal, sim, o professor já disse, de facto, nós temos estado, digamos, e temos partilhando esta informação mais atualizada. A nossa informação que trouxemos hoje para aqui ainda é mais atual do que aquela que nós já fornecemos ou já disponibilizamos ao tal, porque à medida que as empresas vão reportando a cada dia, portanto, esta informação vai se afinando e vai estando cada vez mais atual. Relativamente à questão do Paulo Núcio, relativamente ao primeiro trimestre, só para responder, de facto, o que é que poderá aqui justificar. A questão dos investimentos certamente impactarão aqui na análise dos primeiros trimestres. Estamos a falar de 2027, 26 tem menos investimento, o de 2025 poderia ter mais, mas isto tem a ver com a dinâmica também das próprias empresas. Grande parte das empresas públicas estão com um nível de investimento muito grande. Portanto, ou seja, são empresas que não é só a questão de manter a atividade normal, mas tem associado investimentos, que isso tem impacto naturalmente nos FSS e, portanto, naturalmente, algumas podem ter aqui variações significativas em períodos homólogos. Voltar só aqui a referir, a questão do atraso ou dos reportes. Há dois conceitos, efetivamente, que às vezes os relatórios não explicitam, digamos, como deviam de explicitar. Há a questão da aprovação das contas, e temos a falar da aprovação acionista, ou seja, da Assembleia Geral. Outra coisa é o dever de reporte. As empresas públicas, como disse há pouco, aplicam-se as mesmas regras que as empresas privadas. Tem o adicional, é que tem o Tribunal de Contas, com prazos ainda mais curtos do que propriamente aquilo que as empresas privadas têm. Mas o prazo é exatamente o mesmo. Haverá, com certeza, uma ou outra, por razões circunstanciais, que não cumprem o dever de reporte naquelas datas. Aquilo que está previsto legalmente, que é aquilo que se aplica a qualquer empresa privada, não há penalização nenhuma, tirando a questão da IES, não há nenhuma penalização de entregar mais tarde ou de fazer o depósito das contas. O que existe é apenas alguns condicionantes, efetivamente, resultando disso. Ou seja, enquanto não tiver a situação de reporte ou depósito de conta regularizado, não podem fazer alterações, por exemplo, ao contrato comercial, enfim, tudo o que seja, por exemplo, registrar aumentos de capital, distribuição de dividendos, enfim, há um conjunto de condicionantes que lhes é aplicado enquanto não regularizar a situação. Coimas não conheço, a não ser do ponto de vista fiscal, portanto não existe. Mas as regras são exatamente as mesmas, não há qualquer distinção. De facto, nós temos tido a ETF e a DGTF, agora atualmente a ETF, temos feito este acompanhamento mais de perto, no sentido de sinalizar e pedir às empresas, aos conselhos de administração, efetivamente, que haja este dever de reporte de uma forma tempestiva. É evidente que não só a questão da apresentação das contas e do próprio relatório, enfim, desta informação que é reportada regularmente durante o ano, mas sobretudo na parte da prestação de contas. Portanto, aquilo tem várias fases. Tem uma primeira fase, que é a aprovação do relatório de contas por parte do Conselho de Administração, segue-se os pareceres dos respectivos órgãos de fiscalização. E tudo isso leva o seu tempo, naturalmente, e, portanto, o processo não está completo enquanto não estiver todas as condições reunidas para se submeter ao acionista para serem aprovadas. Mas, em regra, como digo, a maioria, para não dizer quase todas, não será de quase todas, mas quase todas, tem digamos, o reporte atualizado. Com a questão da Ciresp e da Parvalon. Parvalon, muito rapidamente, a Parvalon está num processo de liquidação. Portanto, é natural os dados. Portanto, a questão do plano de rescisão que eles têm, que os trabalhadores terão que o fazer, e, portanto, é uma forma, digamos, de aquilo que corre da lei, eles estão ao abrigo deste processo de liquidação. Portanto, naturalmente, todos os dados e todos os custos que vão aparecendo e todas as imparidades, tudo o que seja mais, é natural, é característico de uma empresa que está em liquidação. Portanto, a sua liquidação está prevista e está a decorrer, portanto, é o que é. Portanto, relativamente à Ciresp, portanto, como disse aqui o Sr. Professor, o que nós fazemos, portanto, a nossa função é de apoio à função acionista, que está cometida legalmente ao membro do Governo da área das Finanças e em articulação com a respectiva tutela setorial,
e, portanto, nós procedemos à nomeação, enfim, de acordo com aquilo, com o parecer do Conselho de Administração, e, portanto, não foi mais do que isso, ou seja, aquilo que é. Apesar de... Tinha aqui outra questão relativamente à questão dos órgãos sociais, aqui da senhora deputada de Salvo Erro, que saiu, que já não está, mas responder diretamente, que é a questão da variação do aumento das remunerações do Conselho de Administração da RTP. Portanto, quanto conhecemos, não há aumento nenhum, a não ser aquilo que corre da lei, tal e qual que é aplicado a qualquer empresa, daquilo, de igual para igual, portanto, não houve prémios, não houve nada. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Nelson Santos. Resta-me agradecer ao Sr. Professor José Passos e ao Dr. Nelson Santos os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Dou por encerrada assim esta audição. Senhoras e Srs. Deputados, retomaremos os nossos trabalhos dentro de 5 minutos. Até já.